Jeremias capítulo 8, a partir do versículo 20. Está escrito assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Senhor, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estarmos diante da Tua palavra. Pedimos, por favor, que nos agracie, falando aos nossos corações, edificando as nossas vidas e, com isso, glorificando o Teu nome. Amém. De vez em quando a gente tem a sensação de que, apesar de as coisas estarem prontas para dar certo, mesmo assim, há algum tipo de desconexo ou desconexão, de ligação, para que tudo se encaminhe, para que tudo realmente dê certo e esteja pronto. Eu fico pensando, tem tudo. Eu tenho tudo, eu tenho todos os elementos para fazer a receita. Tudo está aqui, está tudo pronto. Todo o tempero, todo o material que é necessário. E eu tenho a habilidade de fazer, de realizar, de produzir. Mas por que não está dando certo? Alguma coisa falta. Não é o elemento e não é quem faz. Era exatamente o questionamento de Jeremias aqui. O povo estava ferido, mas havia bálsamo em Gileade e médico em Gileade. Nós tínhamos um sujeito enfermo, mas nós tínhamos o remédio e nós tínhamos o médico para dosar o remédio na quantidade certa para curar a ferida. E a pergunta de Jeremias é: então por que razão não está se realizando a cura da ferida do meu povo? Qual é o conector que está faltando? Ou qual seria o conectivo que está faltando para produzir uma frase de forma coerente, de forma correta? No primeiro texto aqui, ou no início do texto, nós lemos alguns mecanismos metafóricos que Jeremias utiliza para falar de alguns sentimentos opostos à possibilidade que estava diante dele. Por exemplo, a cega passou, findou o verão, e nós não estamos salvos. O que Jeremias está passando é que falta uma alegria, um sentimento que deveria existir em um período que era um período de extrema alegria para o povo. O tempo da cega, o fim do verão, era quando o povo colhia todos os frutos que haviam sido plantados. O que aparentemente está se realizando aqui é: não falta fruto, produto da oliveira não mentiu, há mantimento no campo, há ovelhas na malhada, há vacas nos currais. Então era para a gente estar feliz, era para a gente estar alegre. Mas alguma coisa roubou do nosso coração
o sentimento que era devido para esse tempo. Alguma coisa está desconexa, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está batendo legal. Ao contrário disso, você conhece a música que o profeta compositor Abacuque escreveu para ser cantada no templo, na qual ele, contrariando esse sentimento de Jeremias com o povo, diz que ainda que falte produto e mais produto, minta o fruto da oliveira, campos não produzam mantimento, não haja vacas na malhada ou nos currais, não haja nenhum animal onde deveria estar. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E aí você percebe que a palavra salvação aparece tanto no texto metafórico musical de Abacuque, quanto no texto metafórico de lamentação de Jeremias. Então o que está faltando aqui para Jeremias, para produzir alegria na vida dele e do seu povo? Sendo que tudo que estava ali estava dizendo, era para vocês estarem alegres. O que está faltando a Jeremias é, nós não estamos salvos. O verão passou, a cega passou, nós produzimos muito, nós colhemos muito, o celeiro está abastado, tudo está completo dentro do nosso ambiente comercial, só que nós não estamos salvos. E quem tem tudo e não está salvo, não tem nada. Foi a última canção que a gente cantou aqui. Se eu não tenho Jesus, se eu não tenho a Ti, o que eu vou ter? Que Jesus disse, se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que sentido isso fez? Não adianta ter ajuntamentos, não adianta ter riquezas, não adianta ter tesouros, não adianta ter qualquer tipo que possa produzir alegria momentânea e passageira nessa vida, se nós não tivermos aquilo que é essencial para a nossa existência, aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência, que é uma vida com Deus, que é uma vida aos pés da cruz. Isso Jeremias estava compreendendo e Abacuque também o estava. Quando dizia, a gente pode não ter nada, pode faltar tudo, todavia eu tenho um motivo especial, excepcional e essencial para ter alegria. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Deus que promove salvação é o Deus que promove alegria, independente das circunstâncias que estejam nos cercando. A palavra salvação, tanto para Jeremias quanto para Abacuque, não está ligada apenas à vida com Deus, mas ao resultado do mundo onde ele está, dessa vida com Deus. A vida com Deus produz resultados também de salvação. Não apenas de salvação eterna, mas de salvação de circunstâncias. Jeremias e Abacuque estavam falando sobre isso. Apesar de tudo que nos aconteça, Deus é o único que pode nos salvar. Mas o que está acontecendo com o povo aqui da palavra de Jeremias? Está acontecendo que está faltando realmente uma conexão. Está faltando um conectivo. Está faltando uma presença de Deus na vida. Porque tudo está à disposição. Existe remédio e existe médico para resolver o problema do doente. O problema é que não há uma aproximação do remédio e do médico com o doente. Porque o doente simplesmente negou a sua doença. O doente se negou a ser curado.
O doente não procura o médico, não se aproxima do médico. E é por esta razão que, apesar de nós termos todos os elementos que possam fazer a receita não é feita. E o povo está morrendo de inanição, está morrendo de fome, está morrendo desnutrido, não é porque está faltando alguma coisa, é porque está faltando essa conexão, está faltando quem simplesmente se aproxime do alimento para fazê-lo e para se alimentar. Aí vem uma destas lindas metáforas que a Bíblia nos apresenta para falar da relação nossa com Deus. Obrigado, Senhor. Onde Jeremias está se utilizando aqui de um lugar e de elementos que existem nesse lugar, de uma situação, de uma pessoa que está enferma, e que, se essa pessoa tiver acesso ao produto e aos elementos que tem naquele determinado lugar, seu problema está resolvido. Gileade é uma cidade onde havia belas pastagens, campos verdejantes, era uma grande produtora de alimentos e havia, de modo especial, um elemento em Gileade que era conhecido em todo o mundo, que era pedido e buscado pelos egípcios, pelos reis e pelos governos de lugares próximos e distantes de Gileade. É o chamado bálsamo, conhecido como bálsamo de Gileade. Era um elemento que saía de uma raiz e que se produzia duas essências especiais. A primeira essência é perfumada. Então, esse bálsamo de Gileade produzia perfume. E era uma essência cara. Era uma essência utilizada tanto por reis, por gente da nobreza, quanto por pessoas que tinham uma alta condição financeira. Era um perfume mais ou menos parecido com aquele perfume que, muito tempo depois, por duas mulheres, foram quebrados aos pés de Jesus. E aí Judas disse: como é que se faz desperdício de um perfume tão valoroso como esse? Um bálsamo que valia, trazendo para o valor de reais, pelo menos quase 20 mil reais. Aí você imagina, um perfuminho que vale, em média, 20 mil reais, deve ser um perfuminho mais ou menos caro. Não é qualquer pessoa que vai pegar esse perfume e ficar colocando pelo corpo para sair em um determinado evento. É um perfume muito caro. O bálsamo de Gileade tinha esse valor altíssimo e que só era podido comprar por pessoas de alto valor financeiro, de alto valor social. É caro, mas está aparecendo ali como metáfora de algo que deve existir na nossa vida como servos de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz o seguinte: nós, pela graça de Deus, estamos levando o bom cheiro de Cristo como o conhecimento da sua palavra. No versículo de número 15, especialmente, ele vai dizer que nós somos esse bom cheiro de Cristo. Bom cheiro de Cristo que é levado como uma essência de conhecimento para todos aqueles que têm acesso à verdade, pregada por meio da palavra ou pregada por meio do jeito de Paulo existir, de nós cristãos existirmos. Ou pela palavra dita, ou pelo testemunho comportamental. Ou seja, você chega e perfuma. Você chega e modifica o ambiente.
O lugar onde o bom cheiro de Cristo chega deve modificar o ambiente. E aí, no fim do texto, no verso de número 17, Paulo ainda chega a dizer: diferente de muitos que ficam distorcendo o evangelho, que pregam falsamente o evangelho, nós pregamos o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. E no fim ele diz algo extraordinário. Quando ele diz assim, como de Deus, na presença de Deus. Ele está falando, nós falamos de Deus na presença de Deus. O que significa isso? Porque tem muita gente falando de Deus fora da presença de Deus. Porque uma coisa é você falar de Deus estando na presença de Deus, outra coisa é você falar de Deus fora da presença de Deus. Isso, no termo metafórico de Paulo, acontece quando a gente está falando de Deus com intenções escusas, com intenções maliciosas, intencionados ao proveito próprio. Quando a gente engana pessoas, persuade pessoas para dominá-las, para controlá-las, ou para delas adquirir alguma coisa em nosso próprio benefício. Ele está dizendo, é como alguém que fala de Deus fora da presença de Deus. Porque as suas palavras podem até, de algum modo, ser convincentes, mas não estão produzindo frutos essenciais para o Evangelho, estão produzindo frutos para si próprios. O bom perfume de Cristo em nós é aquele que, na simplicidade, prega a sinceridade do Evangelho. O bom perfume de nós é aquele que, de modo essencial, sem mutação, sem transformação, sem adaptação, vai pregando o Evangelho de Cristo, falando do amor de Deus, sem segundas intenções. Simplesmente para pregar Deus na presença de Deus. Não há nada mais que produza maior alegria em um coração que busca a sinceridade do que você falar de Deus estando na presença dele. Com todo o temor que a presença de Deus exige da gente que está falando dele na presença dele. E também, ao mesmo tempo, com toda a alegria que a presença de Deus promove naquele que sabe que você não está na presença de um carrasco, você está na presença de um Deus que também é seu Pai. Então, falar de Deus na presença de Deus é uma das melhores coisas que podem existir na vida de alguém que anuncia a palavra. Ou com o microfone na mão, ou dentro do ambiente familiar, ou no trabalho onde você está anunciando a palavra, às vezes sem precisar falar, porque a comunicação não é apenas verbal, a comunicação é comportamental, é gestual. Onde você passar, as pessoas podem sentir cheiros diferentes. E qual é o perfume que você está exalando? O verdadeiro perfume de Cristo é aquele que você coloca aquela gotinha, passa o dia todo, e o perfume continua cheirando com a mesma intensidade do momento que você colocou no corpo. Mas há algumas essências que são apenas imitação. Você, na hora que cheira, parece, tem sabor da essência, mas não é a essência. Pode parecer o perfume, mas não é o perfume. Você até coloca no corpo. Eu ia dizer do Paraguai, mas no Paraguai hoje a gente tem muitas fábricas que são originais e que têm produtos originais, né? Mas também tem muitos produtos falsificados. E pela facilidade, questão de preço, essa coisa toda, não é minha área comercial, né? Mas só para... Você pode comprar um perfume que aparentemente é bom. É apenas uma imitação. Aí no início do dia você coloca e ele está cheirosíssimo. Aí quando chega o fim da tarde, não dá nem para usar as palavras corretas para comparar ao cheiro desse perfume. No fim da tarde, ele está parecendo aqueles perfumes
franceses que são inventados na língua portuguesa para fazer piadinha. E como vocês já sabem, eu não sou muito bom de piada, então eu prefiro evitar esse desgaste emocional, porque se eu der uma piada aqui e você não rir, vai acabar o meu dia. O que é essencial é que a gente cheire o verdadeiro cheiro de Cristo. Segundo elemento metafórico do bálsamo de Gileade é aquele que é o maior objetivo do profeta Jeremias. É esse elemento que cura e que curava feridas profundas, feridas gravíssimas. Há outros textos na Bíblia em que, de forma metafórica também, outros profetas falavam a respeito do bálsamo de Gileade, para curar determinados tipos de feridas. Então, o que nós temos aqui, segundo o desejo do coração de Jeremias, é que esse bálsamo de Gileade produza, com o poder que tem, a cura da ferida que ainda existe no seu povo e que precisa ser curada. Aí a gente começa a pensar a respeito de algumas coisas que estão relacionadas à nossa vida, que estão relacionadas às nossas experiências. E se eu perguntar aqui, quem é que carrega alguma ferida, talvez um ou outro diga que não, mas a maioria de nós vai dizer que ainda carrega uma ferida, ou pelo menos alguma marca de ferida, de algumas dessas experiências que a gente tem na trajetória. Então há feridas que a gente carrega há muito tempo e que elas podem e devem ser curadas. A ferida de um coração que foi machucado por uma ou por outra experiência, como o exemplo de José, que vive a sua vida inteira com integridade, com inteireza de coração, que serve ao seu pai e à sua família, ética e moralmente, que busca o caminho certo, que não anda em desvios, que faz a coisa toda certa e que é, por seus próprios irmãos, para os membros da sua própria família, os mais próximos, invejado profundamente. De modo que eu não preciso repetir a história porque você conhece. Ele é machucado e ele é vendido como escravo. Mercadores ismaelitas estão passando e alguém tira José da cisterna, do poço, e o vende como escravo para esses mercadores ismaelitas que estão vindo de Gileade para o Egito comercializar seus produtos. E José vai nessa leva como um escravo. E ele chega lá e ele está profundamente ferido. Apesar de toda a história de José mostrar as experiências que ele teve, as lutas que ele enfrentou e a ascensão que ele teve a ponto de sentar-se no trono do governo do Egito, a gente sabe que, apesar de tudo isso, o coração de José ainda carregava uma mágoa, ainda carregava uma ferida. Quando ele tem um dos seus filhos, que é o primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés, porque ele estava dizendo que Deus o fez esquecer de todas as feridas que os irmãos dele, que a família dele tinha provocado em seu coração. E depois a gente descobre que, apesar da beleza intencional de José, era apenas uma negação. Qual era a intenção de José? José colocou o nome do primeiro filho, Manassés, porque ele estava dizendo, olha, Deus me fez esquecer. Então, para mim, é muito mais importante ter esquecido de todo o trauma que eu passei dentro do meu ambiente familiar do que ter chegado ao trono do Egito. O nome do segundo filho, ele coloca relacionando
ao sucesso que ele teve no Egito. A gente sabe que o plano de Deus era exaltar José, e claro, depois ele sabia que a exaltação era ter chegado a esse topo da sua vida. Então esse é o projeto inicial de Deus. O nome do primeiro filho é que deveria estar relacionado a esse sucesso de José. E qualquer um de nós talvez faria isso. Mas a intenção de José era que, na verdade, a prioridade da sua existência era que seu coração fosse curado. Então ele bota o nome do primeiro filho, relacionando a grande dádiva de Deus, ao espaço prioritário da sua existência, a essa suposta cura que Deus fez do seu coração relacionada à sua família. Era a intenção dele. E como eu disse, apesar da intenção, era uma negação, porque depois que os seus irmãos chegam no Egito, é uma tribulação. José faz incômodos, provoca, depois chora, abre a boca no mundo, se revela. Mas, enfim, o desejo do coração de José era que realmente a ferida fosse curada. Agora acontece, nesse evento histórico de José, uma coisa que eu acho linda, que é o modo como Deus trabalha, às vezes, em detalhes na vida da gente, produzindo provocações. E às vezes a gente passa por tudo isso inconscientemente, nem percebe. Por exemplo, quando José segurou um dos seus irmãos lá no Egito e disse que só soltaria seu irmão se os irmãos de José, os outros irmãos, voltassem quando eles precisaram voltar segunda vez ao Egito, eles só soltariam o seu irmão se eles trouxessem o irmão mais novo, que era Benjamim, que era irmão da mesma mãe e do mesmo pai de José. Quando Jacó recebe a notícia de que tem que mandar o seu irmão mais novo agora para o Egito, ele sente uma ameaça muito grande e vem o que a gente chama hoje de gatilho, porque Jacó se lembra que ele havia perdido um outro filho, que era José. Até aquele momento, você sabe da história, para Jacó, José havia sido havia sido morto por um animal. A roupa dele tinha sangue, os irmãos disseram foi morto por um animal e tal, e o corpo desapareceu. Ele tinha sido vendido como escravo. Então, quando alguém diz Benjamim tem que subir para o Egito, aí José se desespera e começa a lamentar: eu já perdi um filho. Jacó, já perdi um filho. Agora estou sob a ameaça de perder um outro filho. Então, o que Jacó faz? Ele começa a pegar da sua casa aquilo que ele tinha de mais caro para poder levar de presente para esse governador do Egito. Para agradar o governador do Egito, para que, porventura, esse governador do Egito não faça qualquer tipo de mal ao seu segundo filho, que ele mais amava, que é o Benjamim, filho legítimo da mesma mãe, do mesmo pai com José. E entre os presentes que Jacó doa para o governador do Egito está o famoso bálsamo de Gileade. E o que isso tem a ver na história? Tem a ver na história que os ismaelitas que levaram José ao Egito como escravo eram comerciantes que tinham entre as suas principais especiarias o famoso bálsamo de Gileade, que eles tinham buscado em Gileade e estavam levando para comercializar no Egito. E o que isso tem a ver? Tem a ver que o perfume, que o aroma do bálsamo de Gileade era tão forte e tão marcante, que você imagina que durante toda a trajetória José, caminhando da terra de Canaã até chegar ao Egito como escravo, ele foi sentindo o cheiro da essência. Ele está vivendo, sentindo esse cheiro num momento traumático
o mais traumático da sua vida, que foi ter sido violentado e ter sido agora vendido pelos seus próprios irmãos. Então você imagina que quando você passa por determinadas experiências na vida, e essas experiências estão ligadas a algum tipo de cheiro, de perfume, de aroma, qualquer ano depois, 10, 20, 30 anos que se passam, se você sentir o cheiro daquele elemento, daquele aroma, daquele perfume, ou seja de quê, imediatamente você se lembra do que você passou da sua experiência. E hoje é cientificamente comprovado que o cheiro é o maior ativador da memória. Então o que acontece? José está ali, esperando os seus irmãos, que eles não sabem que está sendo recebido pelo próprio irmão, que está governando o Egito, e eles chegam com presentes. E quando eles chegam com presentes, entre os presentes está, mandado pelo seu pai Jacó, o bálsamo de Gileade. Claro que a gente não sabe, mas mesmo sendo governador do Egito, talvez José tenha dito, olha, você pode trazer todos os perfumes aqui para eu experimentar. Agora, por favor, não me traga o bálsamo de Gileade, porque esse cheiro ativa minhas piores memórias. É um gatilho para traumas que eu tive numa experiência de vida. É possível. Mas, quando os presentes chegam diante de José, qual é o perfume que está lá? Qual é a maior essência? Qual é o cheiro mais marcante? O bálsamo de Gileade. Claro que tudo isso aqui é uma teoria, é uma suposição, mas é verossímil porque é possível de ter acontecido. Imediatamente a memória de José, ao sentir aquele perfume, e estando diante dos seus irmãos, resgata toda a experiência de trauma de 20 anos passados e coloca toda essa experiência no tempo presente. Com que intenção, irmãos? Às vezes Deus faz essas provocações porque há feridas que precisam ter a casca arrancadas para depois serem curadas. Há feridas não, as feridas precisam ser, né? As feridas precisam ser descascadas para serem curadas. É por isso que hoje é proibido pó secante. Você lembra de pó secante? Ou não é da sua época? Quando eu era criança tinha um pó secante. Você não lembra não, Bila? Rapaz... Fala a verdade. Você caía e às vezes abria aquele rombo no joelho ou qualquer tipo de ferida. Para não ficar exposta, comprava-se na farmácia o famoso pó secante. Você jogava sobre a ferida e ela secava rapidamente. Criava uma casca imediatamente. Mas qual é o problema? A casca era criada, mas por dentro a ferida continuava viva. Ela não era um mecanismo de cura da ferida, ela só criava uma casca. Essa casca abafava a ferida e às vezes a ferida piorava. Deus não usa pó secante, irmãos. E o pó secante nem a gente usa mais porque foi proibido de fabricar exatamente por causa disso. Então o que é que Deus faz com José? Igual criança malina. É porque vocês nunca passaram pelas experiências que eu tive na vida quando era criança. Gente, tem criança que não aguenta ver uma casca de ferida na perna de uma pessoa. É porque Juninho não tinha, na época, gente com ferida próxima, mas desde que ele gostava de beliscar, quando era criança, se você chegasse ou chegar perto de uma criança, que tem criança que é uma agonia, né? Já aconteceu comigo, de uma criancinha, um dedinho pequenininho, vinha aqui na pontinha, que às vezes a casca da ferida está saindo naquela pontinha, ela botar o dedinho ali naquela pontinha e fazer... Moço, é uma delícia. Aí, às vezes, Deus faz isso. São as provocações de Deus, as confrontações de Deus, para quê?
para diante dessas confrontações não é produzir um trauma maior diante do gatilho, mas é, às vezes, na confrontação, curar a ferida que precisa ser curada. De vez em quando a gente foge, né, de pessoas e de assuntos para poder deixar o tempo resolver, só que há pessoas e há assuntos que você precisa enfrentar. Porque é na confrontação, é no arrancar da casca da ferida, que a ferida recebe o produto necessário para ser curada. Às vezes Deus faz isso com a gente. Ferida é também um meio de Deus nos melhorar. Quando o profeta Oséias diz, no capítulo de número 6 e versículo de número 1, vinde e tornemos ao Senhor, ele dá a Jeremias aqui a solução para resolver a falta de nexo que existe entre o enfermo e o curador. Entre o enfermo e a cura. Tem médico em Gileade? Tem. Tem bálsamo em Gileade? Tem. O que está faltando? Está faltando esta liga, esse encontro do doente com o medicamento. Então o profeta Oséias diz, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos curará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Depois de 2 dias, nós seremos curados e ao 3º dia seremos ressuscitados e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz o profeta. Está dizendo que a questão é que às vezes tem um remédio, mas a gente se mantém distante do remédio. A gente se mantém distante de Deus, a gente se mantém distante da necessidade de buscar aquilo que pode curar as feridas do nosso coração, as mágoas da nossa alma, os problemas que traumatizaram de alguma forma a nossa vida. A gente precisa se aproximar do mecanismo de cura para poder ter a nossa alma e a nossa vida curada. Você lembra da história de Noemi? A cidade de Belém estava passando por uma crise. Belém significa casa de pão, e na casa de pão não tinha pão. O que acontece? Elimeleque, esposo de Noemi, pega seus 2 filhos, Quilom e Quilion, ou o outro eu esqueci o nome, Quilion e o outro, e vão para as terras de Moabe. Chega lá, passou um tempinho, Elimeleque morre. Noemi fica viúva com seus 2 filhos, os 2 filhos casam. Um se casa com uma moça chamada Ofra e outro se casa com uma moça chamada Ruth. Ambas moradoras de Moabe. Pouco tempo depois, os 2 filhos de Noemi morrem. Ela está viúva e sem seus 2 filhos. Coração profundamente angustiado, a alma profundamente angustiada, e ela chama as suas noras e começa a caminhar, saindo do campo onde ela estava. E aí ela diz, olha, vocês 2 não têm mais como ter compromisso comigo, porque os meus filhos morreram, e apesar de eu amá-las como minhas filhas, eu já estou velha, não tenho mais como ter filhos para dar maridos a vocês, então cada um siga seu caminho. E elas quiseram insistir e continuar com Noemi para ir voltar para a terra de Belém, que era a terra de Noemi. Mas aí Noemi insistiu para que elas voltassem para a sua terra, porque elas ainda tinham chance de se casar. E aí Ofra beijou Noemi, voltou para sua casa, e Ruth disse, não insista para que eu volte para minha casa, porque eu vou estar com você. E ela diz, olha, onde você for, eu irei, onde você pousar, eu pousarei,
o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde você for enterrada, eu vou ser enterrada com você. E aqui eu fico emocionado com a lealdade desta moça que chegou na casa de Noemi e se transformou numa filha. E que não teve nada que pudesse separá-la desse grande amor. E ela percebeu que aquela velha, se preocupa não que quando vai esquentando, as telhas vão fazendo um barulho meio pentecostal, mas é normal. Ela percebeu que aquela mulher velha que chegou ali com um marido e 2 filhos estava agora sozinha, angustiada e precisando de uma pessoa para ajudá-la, para ampará-la. E ela sentia que aquela mulher era íntima de sua família. Foram para Belém. Quando chegaram em Belém, o texto diz que as mulheres de Belém se alegraram muito, porque gostavam muito de Noemi. O nome Noemi significa agradável. E isso dá sentido ao sentimento que as mulheres tinham por ela. Todo mundo gritava, olha só quem chegou, Noemi, meu Deus, que alegria, vem Noemi. Só que Noemi já não era mais a mesma pessoa. Noemi tinha dito, olha Ruth, vai para sua casa, porque a mão de Deus pesou contra mim. O Todo-Poderoso está contra mim. Deus se voltou contra mim. Deus virou as costas para mim. Deus me esbagaçou. E aí, quando ela chega e as mulheres começam a chamar Noemi, 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 ela diz, por favor, gente, não me chame mais desse nome. A partir de hoje, o meu nome é Mara. Significa amarga. Jesus não exagera. Porque a mão de Deus me esmagou. Eu saí daqui afortunada, eu saí daqui ditosa, eu saí daqui rica e voltei pobre, angustiada, porque Deus se voltou contra mim. Meus irmãos, não há luta maior na vida de um ser humano do que uma luta teológica. Quando você acha que você e Deus estão brigados. Conheço pessoas que até hoje, diante de adversidades, de situações que lhe ocorreram, estão nessa quebra de uma emoção, de um sentimento relacionado a Deus. Gente que orou para que sua mãe fosse curada, jejuava dias e dias, abrindo mão de coisas e mais coisas, dizendo, Deus, cura, cura, e com aquela expectativa, com aquela esperança da cura, leves melhoras, alegria, satisfação, Deus está ouvindo a oração e de repente, Deus recolhe a mãe. Essa pessoa sentiu que a sua relação com Deus havia sido profundamente quebrada. E pode acontecer com qualquer um de nós, quando a gente vai criando expectativas a respeito de uma resposta de Deus ou de um cuidado de Deus, e as nossas expectativas não se concretizam. Com toda sinceridade, algumas vezes na vida já aconteceu comigo. De eu ter dificuldade de conversar com Deus, de me relacionar com Deus. De uma forma ilustrativa, é como se Deus entrasse por ali e eu desse um jeito de sair. Ah, por aqui não dá para sair. Mas desse uma volta para não falar com Ele, porque o meu sentimento em relação a Deus é que alguma coisa entre nós havia sido quebrada. E é uma das piores sensações que a gente pode ter na vida. É a sensação de Noemi. Ela diz, eu mudei de nome, mudei de característica, mudei de personalidade. Aquela pessoa que agradável, que vocês conheciam, não existe mais. Mas o bonito dessa história é que nem Ruth e nem as amigas de Noemi desistiram dela. E aí vem aquela história de que Ruth acaba se casando com um homem chamado Boaz, que vai resgatar as posses que antes pertenciam a Noemi. E quando se casa com Noemi, com Ruth, que é considerada como filha de Noemi, pouco tempo depois, Ruth engravida
E as mulheres, e tem um filho. As mulheres de Belém não foram se alegrar com Ruth, que é a mãe da criança. Foram se alegrar com Noemi. E foram dizer, está vendo aí, Noemi? O que Deus está fazendo na tua vida? Você tem essa menina que é como uma filha para você, e agora você tem um neto que se chama Obed, que significa aquele que serve, aquele que adora. E esse é o teu resgatador. Esse vai ser afamado aqui em toda a terra, e o teu nome vai ser conhecido, Noemi, por causa desse teu neto, que nasceu dessa tua filha emprestada. E o que é bonito é que a Bíblia diz que as mulheres deram a Obed o nome. As mulheres chamaram de Obed, como se estivesse dizendo que aquele era um elemento que ia servir para abençoar a vida de Noemi. E a história termina dizendo o seguinte, que Noemi pegou aquele menino no seu regaço, mas essas palavras poéticas me deixam assim, é muito bonito, né? Pegou a criança, Obed, no seu regaço, no seu colo, e entrou para cuidar. E encerra como se fosse aquele filme bonito que depois de toda aquela coisa, aquela luta na vida da pessoa, aquilo que era essencial para mantê-la viva, de repente é uma criança. E ela pega a criança no colo, imagina a cena aí, entra, a porta se fecha. E aí acaba o filme com essa sensação de que parece que faltou alguma coisa. Mas o que faltou é exatamente a leitura que a gente mesmo faz a respeito desse fim. E qual é a leitura que a gente faz a respeito desse fim? No fim, deu tudo certo. No fim, Deus cura o coração de Noemi. No fim, Deus resgata o nome de Noemi. No fim, Deus deleta, Deus risca o nome Mara da história de Noemi. Diz, o teu nome é Noemi. Você é e voltará a ser agradável. E aí quem escreve o livro de Ruth vai dizer, e esse foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. O Obed foi nada mais e nada menos do que o avô do grande rei Davi. E veio de um relacionamento onde Noemi tinha uma grande importância naquele lugar. O que eu estou dizendo para você hoje é que Deus tem elementos que podem nos curar completamente. De qualquer circunstância, de qualquer situação que nos provoque qualquer mal, qualquer dor, qualquer ferida. Ainda existe bálsamo em Gileade, ainda existe médico em Gileade, e a única coisa que pode estar faltando entre o doente e a cura é só uma aproximação. É só chegar e tocar. A mulher do fluxo de sangue entendeu, porque ela dizia para si mesma, se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Às vezes, por que ela disse para si mesma? Porque o que ela estava pensando em fazer era inapropriado. Por dois motivos. Primeiro, a mulher não deveria estar tocando no homem, numa via pública, naquele contexto histórico-cultural. Segundo, era proibido principalmente porque ela estava impura. Uma mulher que estivesse sangrando, mesmo que fosse aquele do costume mensal, não poderia tocar em ninguém nem em nada, porque naquela cultura, naquele tempo, naquele contexto, o lugar onde ela tocava ficava impuro. Então, para quem ela ia dizer, eu vou ali tocar naquele que eu sei que pode curar? Para ninguém. Porque qualquer pessoa para quem ela contasse ia dizer, rapaz, não faz isso não, você está maluca? Está proibido, você não pode, por esse motivo. Era um monte de gente que ia dizer para ela, não vai dar certo, não toca. Mas ela dizia a si mesma, se eu somente tocar, o tempo inteiro, ela repetia isso, se eu tocar,
porque às vezes a própria mente vai tentando dizer para si própria, é melhor você não tocar mesmo. Mas quando ela mesma pensava, contrariando o seu desejo e a sua fé, é melhor não tocar, ela contra si dizia, é melhor tocar, porque se eu tocar, eu serei curado. A fé venceu a razão e ela tocou. E imediatamente, diz a Bíblia, ela ficou curada. Teve um temor depois? Teve, porque Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Ela falou, ih, deu ruim. Eu não devia ter tocado. Mas ela não sabia, nesse momento, que o que Jesus queria era tão somente afirmar a sua fé. Dizer, ser curada desse mal, vai, porque a tua fé te salvou. Jesus só queria dizer, o que você falou consigo mesmo estava certo. Valeu a pena ter feito a fé vencer a razão, porque você está curado. Amém, igreja? Você pode ficar de pé um instante?